ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungia o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive em mim, que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar.
Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelho diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disses que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, vocês que nos acompanham, aqui em Januária, já começou a fazer calor, Tempo um pouco parado, e a tendência é que a gente vai suar um pouquinho, Neste domingo não é o dia da gente lamentar, mas assim como hoje nós escutamos, Jesus tirou um momento para dar graças a Deus por tudo aquilo que ele fizera em sua vida. Então, olhar para Jesus é lembrar, amados irmãos e irmãs, da sua vida, é lembrar do caminho proposto para este tempo quaresmal. Lembrar que Jesus ele foi levado para o deserto. Lembrar da ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo que o conduz, e Jesus pela obediência, O tempo quaresmal começa com esta obediência de Jesus à ação do Espírito Santo. Aonde Jesus é tentado, aonde Jesus é levado, a enfrentar todas as tentações, todas as provações, todos os projetos contrários aquilo pelo qual Deus, o Pai, o havia enviado. Nós escutamos também nos Evangelhos a experiência de Jesus com os apóstolos quando ele se transfigura. Nós percebemos nesta caminhada Jesus nos convidando a um tempo de conversão, tempo de transformação, um tempo de, para que nós possamos deixar a vida mundana e acolher a vida de Deus, acolher a água viva, acolher, ou melhor dizer, viver como cristãos. E para vivermos como cristãos, não tem outra forma senão nos colocar nesse processo, neste caminhar de eterna conversão. Hoje, o evangelho que nos é colocado nos fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro que volta à vida. Falar da ressurreição nos remonta sempre a pensar na morte ou numa realidade de morte e de sofrimento.
de doença. Pensar na ressurreição é logo também pensar naquilo que nós iremos celebrar dentro de poucos dias, que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, então, através desta experiência que hoje nós, assim, podemos experimentar, nós podemos perceber duas dimensões, né? Duas dimensões. Uma em que Jesus se utiliza assim desta realidade humana para manifestar a glória de Deus, para manifestar o amor de Deus com a vida de Deus. E por outro lado, perceber que é quase que inevitável a gente viver sem passar por momentos de tempestades, por momentos de sofrimentos ou de isolamento. Assim como Lázaro passou pela realidade da morte. Nós também não estamos alheios, isentos de passar por esse sofrimento. E aqui, a partir disso, nós podemos contemplar esta cena, né? Esta cena da ressurreição de Lázaro, todos os elementos e imagens que nos ajudam, né, a perceber a realidade que envolve a vida desta família, de Marta e Maria. O Evangelho nos fala, amados irmãos e irmãs, de várias imagens, poderemos dizer. Nos fala do doente, né? Da imagem da doença, nos fala da morte, nos fala do túmulo, nos fala da caverna, nos fala da pedra, né? A pedra que tampa esta caverna, nos fala do mau cheiro, essa realidade da morte nos fala do mau cheiro que isso traz, nos fala de uma pessoa que se encontra com as mãos e os pés atados. Aí nós podemos imaginar, que contexto é este? Realmente, todas as imagens levam você a perceber que ali há uma realidade muito degradante da vida, da situação. Então, é a partir disso que Jesus se coloca, como se colocara já em outros momentos na vida dos discípulos, na vida de tantos outros, como luz. Eu vim ao mundo para ser luz. E assim como Jesus veio ao mundo para ser luz, Ele quer também que nós, como cristãos, possamos iluminar esta realidade de morte que se encontra à nossa volta. Então, estimados irmãos e irmãs, nós podemos perceber neste Evangelho a agonia, a ansiedade, o sofrimento da família que recorre a Jesus como aquele que poderia salvar ou tirar aquele irmão daquela situação. O Evangelho de São João, quando nos fala dos sinais, dos milagres, não está aqui a querer, né, apontar uma realidade de espetáculo, mas aqui o Evangelho de São João quer levar que nós, né, possamos compreender, quer nos levar através deste caminho que Jesus nos mostra, quer nos levar a crer em Jesus, a crer nele como a ressurreição e a vida. E é nessa perspectiva que nós somos convidados a contemplar, nós somos convidados a entender o Evangelho deste dia. Glorificar, né? Através desse sinal, Deus é glorificado pela ação de Jesus. Deus é glorificado pela ação de Jesus. Deus é glorificado quando nós fazemos o bem, quando nós ajudamos o outro a voltar à luz,
Quando nós somos capazes, assim a exemplo de Marta, que obediente à palavra de Jesus, se dispôs a tirar a pedra, a abrir a porta, aonde se encontrava aquele seu irmão na escuridão. Aonde se encontrava aquele seu irmão sem sentido da vida, vamos dizer assim. Se encontrava doente. Então, a partir desta imagem, nós podemos compreender quantos irmãos nossos hoje que se encontram também em dificuldades mais diversas. Quantos dos nossos irmãos hoje se encontram sofrendo? E aí nós nos perguntamos a quem nós iremos pedir ajuda. Então, Marta e Maria, Marta que foi ao encontro de Jesus, pedir a sua ajuda, mesmo ainda não compreendendo perfeitamente a realidade da vida do seu irmão ou da ação de Jesus, o verdadeiro sentido da ressurreição. Mas ela vai gradativamente compreendendo isso. Compreendendo que a ressurreição não é uma realidade para depois, mas que a ressurreição é a própria presença de Cristo ali no meio, no meio da comunidade, ali no seio familiar. Então Jesus é aquele, amados irmãos e irmãs, que nos aponta para esta vida nova. Jesus é aquele que nos aponta para a felicidade, para a alegria que nós precisamos para continuar vivendo, continuar experimentando em tempos de provações a misericórdia do Senhor, o seu amor. Aqui o Evangelho não nos fala da ressurreição enquanto a ressurreição de Jesus, mas já nos aponta para isso, para aqui. Nos aponta para a vitória de Deus sobre a morte, nos aponta para a vitória de Deus sobre todo o sofrimento que assola a vida humana, que assola cada um de nós. Nós temos escutado muitos irmãos preocupados, em nossa paróquia, no Brasil, pelo mundo. Quantos irmãos que, ao fazer essa experiência de humanidade, de fraternidade, de amor, estão preocupados com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão isolados, com aqueles que estão em suas cavernas, com aqueles que, por mais que não falam, mas a sua imagem revela esse sofrimento, revela uma realidade de tristeza, revela uma realidade de doença. Como assim nós às vezes percebemos, quando alguém não penteia mais o cabelo, quando alguém está com a roupa, falava assim, a roupa de mortuário. Quando alguém está com a roupa durante tantos dias, quando alguém não toma mais banho, quando alguém não tem o que comer, quando alguém não tem mais a capacidade perdeu-se a capacidade de dialogar, de conversar, de interagir com o outro, quando alguém se isolou, então são todas realidades que revelam situações de morte. Quando entre nós percebemos que não há a experiência do perdão, nós percebemos que a vida ela vai sendo diminuída. E aí, quando nós estamos nessa situação que nós não conseguimos resolver o problema, nós geralmente nos apegamos a quem? Vamos nos apegar a Deus, vamos recorrer a Deus, vamos recorrer a Jesus. Que Jesus tenha misericórdia de nós, que Jesus tenha uma palavra para este momento que nós estamos passando, que Jesus nos dê uma palavra de esperança, que Jesus possa nos unir para que os nossos esforços traga vida e vida plena, vida para aqueles que assim estão divididos. Estava escutando agora há pouco um vídeo de um pastor falando que na China, agora nesse período de pandemia, que na China aumentou muito o número de separações, casais separações, como nós chamamos. E aí ele falava qual o motivo, então esse coronavírus trouxe um prejuízo muito grande, porque trouxe muitas separações. E se colocava, por que as separações? Relacionamentos que não eram relacionamentos.
Às vezes nós temos um relacionamento que não tem cuidado, um relacionamento que não tem escuta, um relacionamento que não tem doação, um relacionamento que não tem presença, um relacionamento que não tem vida, um relacionamento que não há consenso, né? E que não há negociação. E às vezes quando se vive tanto para fora para o trabalho, quando se colocou agora, se obrigou todo mundo a ficar sobre o mesmo teto, faltou aquele elemento fundamental, aquilo que o Evangelho de São Mateus nos vem dizer. A casa é construída sobre a areia. Veio a primeira tempestade, a primeira pressão e não resistiu. E o número de divórcio se aumentou muito. Mas por outro lado, amados irmãos e irmãs, nós percebemos, né, por mais que tenhamos motivos assim negativos diante das situações, às vezes econômicas, outro sentido que traz, mas nós temos muitos motivos para agradecer a Deus por este momento, porque eu creio que foi um momento também de provação, tem fortalecido o nosso amor, o nosso vínculo familiar, o nosso vínculo de amizade, nosso vínculo de serviço também com os nossos irmãos e irmãs que convivem conosco. Talvez o tempo para brincar mais, para ler mais, para rezar mais. Então, o tempo da graça. Então, assim como Jesus nos disse hoje, né? Pai, eu te louvo porque sempre me escutas. Eu te peço isso porque, por causa desses que me rodeiam, né? Nós possamos também fazer a nossa oração quando nós pedimos a Deus, né? Tendo a fé, sendo obedientes, mas pelas situações que nós enfrentamos, pelas exigências que nós enfrentamos. E temos que ter paciência, né? Temos que ter o coração grande, né? Temos que entender, muitas vezes calar, muitas vezes nos silenciar, para que a vida seja, né, o motivo do nosso silêncio, o crescimento do outro seja o motivo do nosso silêncio. Então, nessa celebração, amados irmãos e irmãs, que nós possamos, né, perceber ou sentir a presença de Jesus como uma necessidade na nossa vida para voltar a ter vida, voltar a ter esperança, voltar a ter a harmonia em nossos lares, em nossa comunidade. Que nós possamos experimentar esta fraternidade à luz dessa palavra de Deus, nos preparando para essa semana que se aproxima, que é a semana maior para todos nós católicos, todos nós cristãos. A semana que nós experimentamos a humanidade de Jesus, no sentido de sofrimento, mas experimentaremos de uma forma, né, única a vida nova, a vida plena na ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.